Quem é a Tainá? Quem sou eu de fato? Se você me segue no Instagram, no TikTok, provavelmente você sabe que eu sou a Tainá que emagreceu 52 quilos. Mas quem é a Tainá, além do emagrecimento? Quem sou eu? O que eu faço da minha vida? Enfim, é o que eu vou conversar nesse vídeo de hoje. Em 2021, eu comecei a compartilhar, principalmente no Instagram, o meu processo de emagrecimento. Em paralelo, também comecei a compartilhar no TikTok. Na verdade, os vídeos que eu postava ali no Reels do Instagram, eu também, compartilho ali no TikTok. Não tenho tanta frequência de produzir conteúdo exatamente pro TikTok. Mas enfim, eu comecei a me expor, aqui nas redes sociais, compartilhando o meu processo de emagrecimento e luta contra a obesidade. E agora também tô aqui no YouTube para compartilhar mais sobre esse processo também, essa luta e outras coisas, outros assuntos. Eu acho que essa é uma pergunta que eu mais me fiz a minha vida inteira. Quem sou eu? Quem é a Tainá? Eu sempre tive diversas questões que eu nunca compreendi. Sempre tive diversas coisas aqui em mim que eu achava que faziam parte somente da minha personalidade, do meu jeito de ser. Aos poucos eu tô descobrindo muitas coisas sobre mim. Entrei nesse processo de autoconhecimento desde 2020, na verdade. Foi o momento em que eu comecei a me olhar mais, tanto que em 2021, um ano depois, eu de fato dei um start na minha vida e falei, não, preciso fazer alguma mudança, alguma transformação. Não dá pra continuar como está. Então eu comecei lutando contra a minha obesidade. Emagreci 52 quilos em um ano e desde então eu compartilho toda a minha luta nas redes sociais. Então, eu comecei meu processo em 2021. Em 2022, eu atingi a minha meta de peso. Eu tava ali no auge, da minha alegria dessa conquista do emagrecimento. Então 2021 foi 2022, 2021 eu iniciei, 2022 eu cheguei na minha meta, um ano depois. Então em 2022 eu tava no auge ali da minha alegria, da minha conquista, do meu emagrecimento. Porém, eu percebi que muitas questões em mim e na minha vida ainda estavam me incomodando muito. Eu achava que muita coisa fazia parte ali da questão da obesidade, do sobrepeso. A obesidade me causou muitas questões que me incomodavam muito. Então, baixa autoestima, indisposição, enfim, várias e várias coisas. E, de fato, quando eu emagreci, quando eu cheguei ali no meu objetivo, muitas coisas mudaram. Então, a minha autoestima mudou, a disposição voltou, só que várias coisas continuaram em mim acontecendo que eu achei que poderia mudar, que seria pelo fato de eu estar acima do peso, de eu estar na obesidade, que aquelas coisas aconteciam comigo, que me incomodavam e eu acreditava, que após o emagrecimento iria se resolver. E infelizmente não. Então em 2023, o ano passado, foi o ano em que eu fiquei muito mal. Muito mal psicologicamente. Eu me fechei muito, foi um ano que eu me fechei muito, fiquei muito quietinha na minha. Eu tava enfrentando várias questões psicológicas e eu não conseguia entender, da onde que tava vindo aquilo, o que que tava acontecendo. Sempre tive várias questões, mas eu percebi que tava só piorando. Comecei a me questionar sobre tudo. Se eu já me questionava, aí eu me questionei mais ainda. Então 2023 foi o auge, assim, da questão de ficar mal psicologicamente. Então eu fui buscar ajuda, uma amiga me indicou fazer terapia e me indicou uma psicóloga e eu comecei a fazer terapia com essa psicóloga para tratar da minha ansiedade, porque ela estava absurdamente alta, Eu sempre tive muita ansiedade, só que em 2023 ela estava merecendo um prêmio, a minha ansiedade, porque ela estava absurda. Eu comecei a fazer terapia com essa psicóloga e aos poucos fui investigando mais sobre mim para tentar me entender e tudo mais. Depois de um tempo que eu tava me consultando com essa psicóloga, fazendo as terapias, eu estava bem bela, um dia eu estava bem bela na minha cama lá, mexendo no celular, rolando, fazendo scroll no celular, vendo vídeos, e me apareceu um vídeo no TikTok, eu lembro como se fosse hoje. E apareceu um vídeo de uma moça, ela falando sobre ela, e sobre umas características dela que ela não sabia que faziam parte do autismo. E ela começou a falar, sobre aquelas características dela. E eu ali assistindo o vídeo, eu fiquei, nossa, que coisa, não? E aí eu vi o vídeo inteiro, da moça, as características lá, entrei no perfil e comecei a ver todos os vídeos que ela tinha compartilhado. E aí era uma moça que ela tinha recebido o diagnóstico dela de autismo na fase adulta, um diagnóstico tardio. E ela estava ali compartilhando as características dela, todo o processo, até o diagnóstico e tudo mais. Eu comecei a ver aquilo e eu fiquei, meu Deus,
não é possível. Eu tô me identificando demais com isso. Mas era no nível que eu não sei nem explicar. Sério. Eu lembro que eu só via vídeo atrás do outro. Eu tipo, zerei, maratonei os vídeos do perfil dessa moça. E aí depois fui procurar mais perfis de pessoas falando sobre isso e fiquei chocada com tanta gente que tem diagnóstico tardio de autismo. E aí eu comecei, meu Deus, será que eu sou? Será que eu tenho autismo? Será que eu sou autista? Porque as características batem muito com várias e várias coisas que eu sou e que eu tenho. Aí eu comecei a pesquisar. E aí comecei a ficar dias, né, nisso, pesquisando. E eu não sabia, né, mas ali já era um sinal meu do autismo, que é essa questão do hiperfoco. Então eu entrei no hiperfoco do autismo, do assunto de autismo, o assunto de transtorno mental para entender. Então eu entrei nesse hiperfoco de pesquisar muito, de querer saber muito, enfim, de uma loucura, de querer consumir aquele tipo de conteúdo, entender mais sobre. Foi aí então que eu até descobri que isso é uma das características do transtorno, que é ter hiperfoco. Não é um foco, uma coisinha simples, uma coisinha light, leve, não. O hiperfoco da pessoa com transtorno, né, que é um foco absurdo ali, é assim, inexplicável, eu não sei explicar, é um negócio assim, fora do nosso controle, enfim, né, e como eu já tô falando aqui fora do nosso controle, sim, eu já estou dizendo que eu recebi o diagnóstico de autismo nível 1 de suporte, eu sou autista. E assim, quando eu comecei toda essa pesquisa, eu comecei a descobrir várias e várias coisas, várias características, e comecei a anotar, né, as coisas que eu achava que faziam parte do autismo, que eu, né, tinha de características que faziam parte ali do autismo, que tinha muito a ver. E, tipo, muitas coisas, muitas e muitas coisas. E aí, foi a parte que eu comecei a procurar profissionais para me consultar, entender de fato, né, se eu tinha autismo ou não, o que estava acontecendo, porque eu sempre tive muitas dificuldades, que muitas delas eu achava que seriam resolvidas, ou pelo menos melhoradas depois que eu emagrecesse, e isso não aconteceu, então eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, porque uma vida inteira sem resposta, sem compreensão, já não estava dando mais. E como eu disse, 2023 foi o ano do auge, assim, da minha questão psicológica, de pressão psicológica comigo mesmo, de muita crise de ansiedade. E uma loucura. Então, depois de entrar em um grande hiperfoco sobre o autismo, né, sobre pesquisar sobre o assunto e tudo mais, foi aonde eu fui procurar profissionais para começar uma investigação na minha vida para entender, né, se eu estava dentro do espectro do autismo ou não. Foi então que eu encontrei um profissional, depois de muita pesquisa extensa, assim, de fazer, pesquisar, conversando com profissionais, buscando valores, tentando entender. Então, falei com um neurologista, falei com psiquiatra, falei com vários profissionais que poderiam me avaliar e me dar um diagnóstico ou não, que eu tinha ou não tinha. E aí cheguei até um neurologista que ele me diagnosticou. E assim, eu quero falar mais sobre esse assunto, eu quero vir aqui falar mais sobre o autismo, sobre o meu diagnóstico em si. Nesse vídeo eu não vou falar tão profundo assim, eu só vou dar uns breves desabafos aqui de quem é a Tainá. E então eu quero falar mais sobre esse assunto, quero vir trazer aqui falando mais desse assunto, mas basicamente, resumidamente, em outubro de 2023 foi quando eu tive o meu diagnóstico, né, recebi o laudo de autismo. E aí assim, é muito doido, é muito, muito doido esse processo, porque ao mesmo tempo que é libertador, né, começar a se entender, começar a entender questões que eu nunca entendi na minha vida, que eu sempre me auto-questionei, que eu sempre tentei buscar respostas e nunca compreendi, características em mim muito fortes que acaba até afetando outras pessoas e as pessoas também não entendiam. Então, é um processo muito intenso, porque ao mesmo tempo que é libertador, é meio que assustador, né, porque fica uma confusão na mente entre, nossa, então é isso, então é assim, eu funciono assim, eu sou assim, ao mesmo tempo de, poxa, eu sou assim, então é assim, tem que ser assim, e eu não vou conseguir retirar, né, isso da minha vida, não tem como eu tirar o autismo, não tem como eu curar o autismo, tem como eu tratar e lidar para tentar levar uma vida mais leve, ter mais qualidade de vida. Então é muitas oscilações. Então desde quando eu tive meu diagnóstico até hoje, eu ainda tô muita confusão mental. Ao mesmo tempo que muitas coisas estão clareando, estão começando a ter sentido, né? De tipo, eu não entendi, agora tem mais sentido porque tem um nome, tem um porquê, é assim, assado. Ao mesmo tempo essa confusão de tipo, meu Deus, que loucura tudo isso, sabe?
2023 foi o ano que eu me fechei demais e eu ainda tô muito assim. Então, o ano inteiro de 2023 eu fiquei muito fechada na minha vida, no meu cantinho, na minha casa, sem ver muitas pessoas, sem ir na casa de ninguém, sem ninguém, né, muita gente vindo na minha casa, eu ficando mais aqui quietinha, fechadinha. E já estamos na metade de 2024 e eu sinto que eu permaneço muito assim ainda. Eu preciso conseguir fazer meus tratamentos, tomar medicamento, né, para me ajudar em algumas questões, por exemplo, oscilação de humor, que eu tenho muita oscilação de humor. Então, eu tô nesse processo, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu fico assim meia triste de estar bem fechada e acabando me afastando um pouco do mundo, eu sinto que eu preciso desse momento, sabe? Eu preciso desse time, eu preciso dessa empatia também das pessoas que goste de mim, sabe? Que tente me entender que é uma fase complicada. Então eu tô numa fase muito conturbada na minha mente, porque foi uma vida inteira, sabe? Sem respostas, uma vida inteira de dificuldades e sofrimentos que eu não entendia. Se eu não entendia, piorou as pessoas que conviviam comigo, sabe? As pessoas que conviviam. Ninguém entendia várias e várias questões que eu quero vir trazer aqui no YouTube também. E aqui no YouTube eu quero trazer mais conteúdos assim, falando mais sobre minha vida e outros assuntos diversos. Porque aqui eu consigo conversar, eu consigo gravar vídeos mais longos e me desabafar mais assim mesmo, sabe? Tipo um diário. E até pra me ver, né? Depois daqui uns anos eu quiser assistir o que eu postei, o que eu compartilhei, o que eu mudei, né? Daqui a um tempo, enfim. Então eu vou compartilhar mais aqui no YouTube sobre vários e vários assuntos sobre a Tainá, sobre o autismo, sobre o meu diagnóstico, sobre o meu emagrecimento, luta contra a obesidade, adoro faça você mesmo, enfim, é uma salada, tá? Eu sou uma salada, uma bagunça de tudo um pouco. Então eu vou jogar aqui, vou compartilhar com você que se quiser me acompanhar aqui. Mas nesse vídeo eu queria trazer mais esse desabafo, sabe? De tipo assim, essa é a Tainá. A Tainá é uma confusão, uma bagunça, que tá em esse processo bem forte de autoconhecimento. Muitas coisas começaram a ter respostas pro meu eu, mas muitas coisas ainda eu me sinto muito perdida. Então, aos poucos eu sinto e peço a Deus que eu consiga ir resolvendo as questões aqui na minha vida. Ao mesmo tempo que o diagnóstico do autismo veio como uma bomba, sabe, assim, pra minha vida, né? Muitas respostas que vão sendo, sabe, entregues também nesse processo de diagnóstico. Por mais que ele é pesado, o processo do diagnóstico, eu não vou dizer principalmente, mas eu vou falar sobre o que eu tô sentindo, porque é a minha experiência, cada caso é um caso, cada história é uma história. Então não quero, né, generalizar nada disso, pelo amor de Deus, mas eu sinto que é muito bagunçado e perturbador você ter o diagnóstico tardio, sabe? Não que ter antes seja a solução da vida, não é isso, mas eu sinto que eu tive muitos prejuízos durante a minha vida, eu tenho 27 anos, então são muitos prejuízos que eu tive que talvez eu nunca mais vou conseguir, tipo, meio que reverter ou tentar, sabe, tipo, lidar, enfim, porque se passou muito tempo, sabe? Então muitas coisas aconteceram no decorrer da minha vida. E os prejuízos, ele me segue desde a minha infância, né? Então, eu nasci com transtorno, eu tenho um transtorno. Por mais que eu tive um diagnóstico com 27 anos, eu tenho desde quando eu nasci, né? Porque a gente não desenvolve autismo, a gente nasce com um transtorno. E cada um vai ter um tempo de diagnóstico, porque cada um tem um nível de suporte, porque cada um vai ter a sua história, vai ter as suas características, enfim. Então, por mais que eu ainda não sei dizer 100%, e talvez eu nunca vá conseguir dizer 100% quem é a Tainá de fato, quem sou eu posso dizer, né, que essa sou eu, né? Eu sou a Tainá, que tá aí lutando contra a obesidade por 3 anos, que teve o diagnóstico, né, do transtorno do espectro autista em 2023, no final, né, de 2023, em outubro, e que tá aí nessa longa jornada de autoconhecimento, de compreensão, e que gosta de muitas coisas, e que ama a internet, que ama a criação de conteúdo, e que sonha em trabalhar com isso, em fazer disso o meu trabalho, né, a minha renda, até porque o autismo me traz diversos prejuízos, e um deles é a questão do trabalho. Muitas pessoas não sabem, mas eu nunca trabalhei fora, eu nunca consegui trabalhar CLT, e eu nunca entendi o porquê. Quem convive comigo nunca entendeu o porquê. E hoje, né, sabemos que é por conta do transtorno. Eu tenho muita dificuldade de socialização, principalmente pessoal ali, né, de conversar pessoalmente com alguém, eu tenho muita dificuldade, é por conta do transtorno. E muitas outras características que eu quero trazer no decorrer dos vídeos aqui, que eu vou compartilhando com vocês. Mas basicamente é isso. Essa sou eu, essa
bagunça aí de coisas, situações. A minha vida é uma loucura. Já aconteceu muitas e muitas coisas na minha vida, muitas mesmo. Eu sei que esse vídeo não tá seguindo um roteiro, um cronograma, né, de assuntos, e eu tô jogando um assunto em cima do outro, mas é isso. Eu só quis gravar, ligar a câmera e começar a gravar e falar do meu coração. E é isso, né? Eu já passei por muitas e muitas coisas. Eu até peço pra vocês comentar aqui o que é que vocês querem saber mais que eu compartilhe aqui com você, né? Sobre a minha vida, sobre, enfim, assuntos diversos, que eu tenho muita coisa pra compartilhar. Porque eu já falei várias vezes, né, nos meus perfis, que eu não sou só meu emagrecimento. Por mais que eu comecei na internet ali, compartilhando mais a minha jornada de emagrecimento, eu não sou só meu emagrecimento, eu sou muito mais que isso, né? E eu tenho muito mais do que compartilhar, e eu quero compartilhar, e eu quero que vocês, e se identificar comigo, se identificar com o meu conteúdo, que me abrace, que não solte a minha mão e que me ajude a fazer isso virar o meu trabalho, virar a minha renda, porque hoje, atualmente, eu não trabalho, né? Eu nunca trabalhei fora, como eu disse, eu sempre empreendi. Sempre gostei muito de empreendedorismo, isso também é algo da minha personalidade e faz parte de quem eu sou, que é a questão de empreender. Eu amo empreendedorismo, então eu sempre empreendi. E eu também nunca entendi o porquê eu sempre fui pro lado do empreendedorismo. E também faz parte da questão do autismo. Eu tenho essa dificuldade de socialização, então eu tenho essa dificuldade de conseguir trabalhar CLT, eu nunca consegui trabalhar CLT. Então, sempre eu tentei compensar de um jeito empreendendo. Então, eu sempre uni a questão de eu gostar de empreender com essa questão das minhas dificuldades de trabalhar de outros tipos de trabalho, né? E sempre tentei dar o meu jeitinho aqui. E agora eu quero muito conseguir aqui no digital, eu quero apostar o que eu puder, o que eu conseguir aqui no digital, e quero que isso, né, seja a minha renda, que eu consiga trabalhar, né, com isso, produzindo conteúdo e estando aqui trabalhando com a internet, sabe? Porque eu gosto muito desse mundo aqui. Ah, Tainá, e o que você vai compartilhar aí nesses perfis na internet pra você conseguir trabalhar, pra você conseguir viver disso, ter renda? É isso, eu vou compartilhar o que eu senti no meu coração que eu devo compartilhar, o que eu devo postar aqui pra vocês, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais. Eu vou estar aqui compartilhando aquilo que me faz bem e que eu acredito que possa te ajudar de alguma forma, que possa agregar na sua vida de alguma forma. Seja um bate-papo desse aqui aleatório, né, desabafo assim, seja conversando sobre o meu emagrecimento e luta contra a obesidade, seja falando sobre o autismo, seja falando sobre reforma que eu fiz na minha casa, decoração, enfim, eu vou estar compartilhando aqui aquilo que eu acredito que possa ser muito bom pra você e pra mim. Bom, minhas lindezas, é isso que eu tinha pra falar nesse vídeo de hoje. Vou postar mais desabafos aqui pra vocês, tá? Se vocês quiserem ouvir o meu desabafo, eu vou deixar aqui o YouTube como um diário, né, da minha vida, enfim, então eu vou compartilhar aqui. E daqui uns anos eu quero assistir e ver, nossa, olha isso, olha aquilo, eu mudei nisso, eu evoluí nisso, e não sei o que, enfim. Então, além de eu querer que isso se torne o meu trabalho, se torne a minha renda, né, que eu consiga monetizar e traga retorno financeiro aqui pra minha vida, porque a gente precisa de money pra viver, né? Eu também quero que isso aqui seja o meu diário, tá? Aqui o YouTube eu quero abrir meu coração pra quem quiser me ouvir. E se você quiser me ouvir, se você gostar de me ouvir, eu vou ficar muito feliz, muito agradecida, muito acolhida, abraçada, amada, eu vou amar, tá bom? Então, um enorme beijo no seu coração. Me siga nas redes sociais, tá? Pra você ver mais sobre a minha vida, outros assuntos. Me siga aqui no YouTube, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!